Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem desse chaveiro aqui que eu fiz aí utilizando o Fusion, como fazer a modelagem dele também no FreeCAD, porque já tem muitas pessoas utilizando e foi aí um pedido dos inscritos, tá bom? Então, vamos abrir o FreeCAD. Eu vou deixar disponível para vocês aí o arquivo SVG. Então você vai vir aqui em ficheiro, importar. Aí você vai procurar pelo arquivo SVG. Você vai fazer o download. Vai abrir. Aqui você tem duas opções para abrir um arquivo SVG, que é no formato de imagem ou no formato SVG. Eu vou clicar na segunda opção, Open. E aqui eu tenho os nossos sketches, né? Os nossos esboços. Eu vou mostrar para vocês uma nova forma de fazer a modelagem, que talvez seja até mais fácil. Vamos aqui, aqui ao lado ele pega todos os polígonos importados e divide aqui em várias partes, tá? Então vamos unir as partes que vão ser que vão ter as extrusões juntas. No caso aqui a nossa borda, aqui também o furo, tá? Vamos selecionar segurando Ctrl essas duas partes e vamos aqui na ferramenta parte, tá bom? Aqui onde temos as opções das bancadas de trabalho do FreeCAD, vamos selecionar aqui a bancada parte e aqui em várias opções aqui da nossa barra de ferramentas temos aqui essa ferramenta União. Vamos clicar, vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que não temos sólidos selecionados, que as operações booleanas elas podem gerar resultados indesejados. Vamos clicar Yes, tá? Então ele vai unir para a gente esses dois polígonos. Aqui embaixo ele vai gerar o arquivo dessa união. Aparece aqui ao lado um símbolo dizendo que ele fez a união. E se clicarmos aqui na setinha para baixo, ele vai mostrar os dois objetos que foram unidos. Podemos, inclusive, clicando na barra de espaço, ocultar aqui essa primeira operação booleana. Vamos unir as outras partes. O rosto aqui é a outra parte que vamos fazer essa operação booleana. Por quê? Porque o fundo do nosso chaveiro ele vai ser preto. Então aqui o rosto ele vai ter que ter essas partes aqui vazadas, que vão ser pretas no rosto. Então vamos unir também essas partes. Uma técnica que eu utilizo é selecionar aqui apenas uma parte de cada polígono que você vai querer unir. Segura Ctrl e vai selecionando uma parte de cada polígono, tá? Que ele vai entender como se eu estivesse selecionando o polígono inteiro. Então, todas as partes que eu quero fazer a operação booleana, eu vou clicar aqui em um vértice desse aqui. Com todos os vértices que eu quero selecionados, eu vou agora novamente lá na ferramenta União, eu vou clicar e vou clicar Yes e pronto, eu tenho aqui a união desses polígonos aqui. Eu vou aqui embaixo nas camadas da segunda união e eu vou clicar na barra de espaço para você ver que todas elas foram unidas, tá? Então agora vamos fazer o mesmo para as outras cores. O cabelo vai ser amarelo, vamos clicar aqui numa face dessa aqui. Vamos clicar em cada parte que vai ser amarelo aqui no nosso desenho. Essas três partes, vamos clicar aqui na operação de união. Yes. Vamos aqui embaixo e vamos ocultando para facilitar o nosso trabalho.
Agora as partes que vão ser vermelha, vamos fazer a mesma coisa, selecionamos aqui uma parte, né, do nosso polígono, das cores semelhantes. Vamos agora clicar na ferramenta União. Vamos ocultando aqui para facilitar. Agora aqui a parte azul. A mesma coisa, ferramenta União, Yes. Eu vou ocultar aqui. E agora eu tenho aqui a mão, né? Só que eu lembrei que também o nosso rosto ele vai ser a mesma cor aqui da mão, que é a cor pele. Então vamos aqui naquela parte, vamos desocultar. Clica em cima da camada, vamos desocultar. Com ela selecionada, vamos selecionar aqui as outras partes, segurando o Ctrl. Isso daqui foi uma maneira que eu encontrei de facilitar para vocês aí, tá? É mais uma dica aí que você não encontra com facilidade na internet. Dificilmente você vai encontrar alguém ensinando dessa forma. Então vamos clicar aqui na ferramenta União. Yes. Temos agora aqui a parte da pele unida. Vamos agora desocultar todos os nossos polígonos. Agora vamos começar a operação de extrusão, tá? Primeiro vamos salvar. Vamos aqui, temos duas opções, né? Clicar aqui na barra de ferramenta guardar, Ctrl S no teclado ou vir aqui em ficheiro guardar como. Aí aqui você escolhe aqui um lugar para salvar. Eu vou salvar aqui como Fallout Boy. Ele vai salvar como arquivo do FreeCAD. Vou salvar. É bom sempre salvar, porque se acontecer algum erro, fechar o programa, você vai ter o seu trabalho salvo. E também avisando que o FreeCAD ele já salva automaticamente a cada determinado tempo, tá? Então é bem difícil você perder alguma modelagem. Então vamos agora começar a extrusão. Vamos primeiro fazer a extrusão da parte principal aqui do contorno do nosso chaveiro, tá? Vamos selecionar aqui. Vamos aqui na ferramenta, aqui na nossa bancada, né, de trabalho do FreeCAD. E vamos escolher a ferramenta parte e vamos aqui embaixo em extrusão. Agora, para você fazer a extrusão, quando não convertemos lá os esboços, você vai ter que vir aqui, clicar direção personalizada, tá? E aqui em Z, você coloca -1, que aqui é a direção que ele vai fazer a extrusão. E aqui ao longo, vamos escolher aí a largura, 3 milímetros, clicar Enter. Então, como eu coloquei lá no Z a direção -1, ele já vai fazer essa extrusão negativamente no eixo Z. Tá? Eu vou clicar Enter. Pronto, eu tenho aqui a extrusão da maneira que eu queria, que eu gostaria. E agora vamos fazer a extrusão das outras partes. Inclusive, eu posso selecionar tudo aqui, todas as outras partes. Venho aqui na ferramenta extrusão, direção personalizada, já tenho -1 aqui, então eu vou clicar 0,6 milímetros, tá? Eu já expliquei isso nos outros vídeos. Eu coloquei 0,6 porque eu já tinha planejado de imprimir esse chaveiro em camadas de 0,2 e eu quero 3 camadas em cada uma dessas cores aí. Então vamos clicar Enter. Aqui eu tenho todas as nossas partes já com a extrusão. Eu posso inclusive vir aqui na camada principal, ocultar, e eu vou ver que eu tenho aqui todas as outras camadas já com a extrusão de 0,6. Eu vou voltar lá, clicar barra de espaço para retornar aqui o nosso objeto. E agora vamos aqui ao pulo do gato, né? Que muita gente me perguntou
e eu vou mostrar agora como fazer. Aquele mesmo método lá do Fusion que a gente faz aqui deixa cavado aqui o espaço, mas já com a nossa peça modelada em cima, tá? Então é muito simples. Você vai selecionar todos os objetos segurando o Shift e você vai aqui nessa ferramenta, a ferramenta Slice Apart, tá? Você vai procurar ela aí, é essa ferramenta aqui. Ela se encontra na barra de ferramentas aqui na bancada de trabalho Part. Vamos clicar nela. Vamos aguardar aí alguns segundos para ela fazer a operação e pronto, tá? Aqui ele cria uma pasta com todos os objetos dentro. Eu vou clicar aqui na setinha para ela mostrar todas as peças. Então aqui eu tenho a peça principal. Eu vou ocultar todas as outras. Eu vou selecionar aqui só para você ver como ele fez aqui, ó. Ele escavou, né, a nossa borda do chaveiro e deixou as peças, né, para gente clicando na barra de espaço para retornar. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer novamente lá aquela parte de juntar. Eu vou ocultar aqui a parte das bordas e eu vou juntar as cores em um objeto só, tá? Porque ele separa todas elas novamente. Então eu vou selecionar, agora fica mais fácil. Todas as partes em vermelho, eu posso segurar Ctrl e ir clicando aqui em cima dos objetos, nas faces. Aí agora eu vou lá nas operações, união, pronto. Eu já peguei essa parte vermelha. Para facilitar, eu posso ir ocultando com a barra de espaço a parte azul agora, selecionando, segurando Ctrl, união, mais uma parte unida aqui, a parte amarela agora, a mesma coisa, união, e eu vou ocultando, que facilita muito o nosso trabalho. Aqui agora a parte onde vai ser a pele, vamos fazer a união. Pronto, aqui é o dente, né, que não precisa, ele já é apenas uma peça. Vamos retornar aqui as peças. E, inclusive, eu posso agora, eu vou retornando, eu vou clicando aqui com o botão direito, eu vou renomear, tá? Ou F2. Aqui eu coloco pele. Aí eu vou aqui, a mesma coisa, eu vou renomeando amarelo. Agora aqui azul, F2 ou clicando com o botão direito. Vermelho aqui. Aqui branco. E aqui em cima a nossa borda, que vai ser na cor preta. Agora podemos colocar, atribuir cores. Eu vou salvar aqui. Podemos atribuir cores. Eu vou selecionar a camada pele. Eu venho aqui embaixo em ver, tá? Eu tenho duas opções aqui nessas duas abas. Eu vou clicar aqui na parte ver e aqui em Shape Color eu vou clicar e eu vou escolher uma cor que é uma cor para igual a pele lá do nosso desenho. Eu vou escolher aqui uma cor próxima só para a gente ter representado aqui. Amarelo. Aqui a mesma coisa, Shape Color, amarelo. Agora azul. Vamos aqui em Shape Color. E assim por diante. Aqui a parte vermelha. Branco. Então vocês podem ver que é muito simples modelar no FreeCAD, que é um software totalmente gratuito de código aberto que você vai poder utilizar aí para fazer os seus trabalhos sem se preocupar aí com ter que estar comprando licença de alguns outros software, tá? Então isso aqui facilita demais, principalmente para quem comercializa os seus produtos.
e você não vai ter nenhum problema aí. Bom, então agora vamos fazer aqui a exportação para utilizarmos aí nos nossos fatiadores. Então aqui é muito simples também, é só selecionar todos os objetos, todas as camadas. Vamos aqui em ficheiro, exportar. Aqui vamos escolher o tipo de arquivo STEP e vamos clicar em salvar. Aqui vai aparecer uma mensagem, vamos apenas nos certificarmos que as unidades aqui se encontram em milímetro, tá? E vamos clicar OK. Pronto, temos agora o nosso chaveiro aí pronto para você utilizar no seu fatiador preferido e fazer aí a sua impressão. Então, temos aqui mais um tutorial com dicas excelentes. Eu espero que vocês gostem. Bom, então, esse era o que eu tinha para trazer para vocês. Foi um pedido aí de alguns seguidores que eu resolvi trazer aqui para vocês de como fazer uma modelagem no FreeCAD para impressão aí colorido em algumas camadas, né? Então, essa técnica aqui você vai poder utilizar para vários tipos de modelagem. Então, aproveitem bastante e qualquer dúvida podem perguntar aí que eu sempre procuro responder a todos. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!